Univage ela divulgou vários relatórios, né, vários ofícios esse fim de semana. Em um deles, aponta que o suspeito, que está preso temporariamente, ele já havia cometido alguns atentados à base da FUNAI. Você tem informações sobre esse caso? Tenho. Mais aprofundadas, né? Que bom que você traz essa pauta, Jenny, também aqui a nossa conversa. Eu li todos os ofícios, imagino que você tenha lido também em detalhes, e esse é um dos pontos realmente que traz aqueles ofícios que foram entregues desde fevereiro, entre fevereiro e maio, aos órgãos do Estado, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Força Nacional e a própria FUNAI. Foram entregues fazendo um relato dessa vigilância, desse monitoramento que os indígenas da Univage, a equipe deles de indígenas e não indígenas, porque o Bruno era uma das pessoas da equipe e não era indígena, eles faziam sobre essas invasões. E numa delas, há o relato de fato que o Amarildo Oliveira, que é chamado de Pelado, né? Ele era uma das pessoas que fazem parte de um grupo maior que estava saindo lá dessa área de fronteira com a terra indígena, uma área, segundo a Univage, no ofício, muito próxima da aldeia de Corubos, esses indígenas de recente contato. Você vê que desde 2020, do início da pandemia, há uma ADPF que foi dada entrada por parte da Associação dos Povos Indígenas, a APIB, no STF. Essa decisão foi dada pelo ministro Barroso, obrigando a Fundação Nacional do Índio a fazer toda uma proteção, especialmente nas áreas indígenas, onde há populações que vivem o isolamento voluntário. Por óbvio, por tudo que esse país já viveu, se sabe, qualquer criança sabe, da fragilidade dos organismos indígenas em relação às doenças nossas. Eles são muito fortes, mas em relação às nossas doenças, por não contato, eles são muito mais frágeis. Então, esse contato, especialmente durante o período militar, por exemplo, quando houve todas essas obras aqui de hidrelétricas, de construção de estradas, eles eram danosos. Há muitos relatos que foram trazidos pela Comissão da Verdade, há livros publicados a esse respeito, de indígenas morrendo pelo meio das selvas, em populações inteiras, né? Corpos sendo encontrados em função do contato por causa de gripe. Você imagina uma Covid, o que ela fez com a população que tem imunidade, o que faria com a população indígena. Então, a importância dessa decisão, e uma decisão que vinha sendo frequentemente, não era atendida, desobedecida, em todo o país. Agora, esse espaço do Vale do Javari, você vê, estava em silêncio, né? Estava ocultado. As invasões eram frequentes, elas desrespeitam a lei, que já protege, porque é uma área demarcada, veja bem, é uma sequência de desrespeito do que garante a lei. Aí tem uma decisão do STF, do ministro, dizendo, olha, FUNAI, você tem obrigação de proteger essas áreas, não deixe de proteger sob pena de a gente viver um genocídio. E ainda assim, há uma diminuição desses recursos, há uma completa desassistência, desestrutura da FUNAI, e lá na frente de proteção do Vale do Javari, ela vem à tona neste momento e nesses ofícios. Eles falam que havia invasores, pescadores armados entrando no Vale do Javari. Eles falam que esses pescadores saíram pela parte do lado e pela frente dessa base de atuação. E uma das vezes que houve essa denúncia e identificação por parte dos próprios indígenas dessas invasões, eles notificaram essa base, pediram que elas tivessem um deslocamento para atuação e não foram atendidos. Aí, no outro momento, segundo esses ofícios, numa reunião envolvendo vários órgãos, inclusive o Ministério Público Federal, a Força Nacional, né, a Polícia Federal, a pessoa que era responsável pela Força Nacional de Segurança, que está lá presente, disse, olha, eu não podia mandar a minha equipe porque eu só tinha 2 pessoas. E, além disso, lá na FUNAI não havia estrutura de recursos materiais, não tinha nem holofote. Essa invasão aconteceu à noite. Você está entendendo? É o que a gente está trazendo essa informação. Você, ouvinte, né? Acontece uma série de irregularidades que elas rompem e elas desobedecem uma série de legislações que garantem a proteção desta região e desses povos, que poderia evitar esses conflitos todos e o risco que todos estão correndo ali, todos, os indígenas, os pescadores, os ribeirinhos, os funcionários do Estado, mas ela não está sendo atendida porque há uma ausência do Estado, há uma vontade ou completa omissão em relação a isso, né? E ela é estrutural. Então, é isso que esses ofícios estão evidenciando.